Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos agora aqui, meu nome é Ed, sou coordenador de desbravadores, já sou desbravador há mais de 30 anos e hoje a gente vai gastar uns momentinhos aqui para falar um pouquinho sobre um assunto extremamente importante no Clube de Desbravadores, que é o sistema de unidades, ok? O que é o sistema de unidades? Vejam bem, quando a gente fala de sistema de unidade, o clube ele é propriamente um sistema de unidade. Todos os clubes, eles são divididos em unidades. Então, por exemplo, clubes menores eles vão apresentar um número menor de unidades. Por exemplo, um clube de 40 desbravadores, ele vai ter ali em torno de 5, 6 unidades. Um clube maior, um clube de 60, 80 membros, aí vai ter umas 10 unidades. Mas isso mostra que todos os clubes obrigatoriamente precisam estar divididos em unidades. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso daqui. Como que é composta uma unidade? Então, para a gente começar a falar, a gente já vê, a unidade é o núcleo principal, que é aquilo que a gente estava falando, do funcionamento de um clube de desbravadores. E uma unidade, ela é formada por 6 a 8 desbravadores ou desbravadoras do mesmo sexo e de idades semelhantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode fazer no seu clube unidades mistas. Ah, eu não tenho conselheiro para tudo isso, então vamos colocar os meninos e meninas na mesma unidade. Não pode fazer isso, de jeito nenhum. Outra coisa, eles têm que ter a mesma idade. O ideal é que você tenha desbravadores só de 10 anos numa unidade, ou no máximo de 10 a 11, né, estourando de 10 a 12. Se você tem um clube pequeno que tem poucas crianças, então você vai ter que fazer uma unidade de 10 a 12, outra de 13 a 15, masculinas e femininas. Teve uma vez, quando eu era regional, que eu fui num clube, e o clube ele tinha uma unidade que tinha 15 desbravadores na unidade. Sendo que esses 15 desbravadores, eles tinham idade de 10 a 15 anos. E aí eu aconselhei o diretor, falei, não pode fazer isso. Você não pode colocar tudo na mesma unidade. Eles têm diferenças de ideias, diferença de comportamento, é muito diferente, não pode fazer isso. E ele me falou, sabe qual é o problema? Eu não tenho conselheiro para colocar aqui. E aí a gente entra num outro problema. Porque as unidades, elas são a base do clube e o conselheiro é a base da unidade. Então está mostrando aqui, o ideal é que as unidades estão de 10 a 11, 12 a 13 e 14 a 15. Esse é o ideal. O ideal é que tenha 6 a 8 desbravadores. A gente sabe que a maioria das vezes os nossos clubes não têm o ideal. Se a gente não tem o ideal, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E a gente compreende totalmente isso, ok? Mas isso aqui é uma organização, essa é a composição de uma unidade. Desbravadores do mesmo sexo, de idades semelhantes, em torno de 6 a 8 desbravadores por unidade, ok? Primeira coisa, quem que inventou? Quem que inventou o sistema de unidades? Pra vocês terem uma ideia, não foi nenhum antigo líder aí que falou, não, isso é um plano de Deus. Ellen White diz lá no livro Testemunhos Seletos, ela diz o seguinte, a formação de pequenos grupos com base no esforço cristão foi-me apresentado por aquele que não pode errar. Então Ellen White disse que Deus falou para ela que o sistema de unidades era a melhor forma de você conseguir conduzir a maioria dos departamentos da igreja. Hoje a gente vê na igreja aí muitos departamentos, evangelismo, escola sabatina tem as unidades de escola sabatina, o evangelismo tem os pequenos grupos. E o Clube de Desbravadores há 70 anos já vem realizando esses pequenos grupos e com uma grande eficiência. Então vejam bem, o sistema de unidade ele já é bem antigo e Ellen White já falava sobre isso. Uma outra coisa, quando a gente fala de sistema de unidades, a gente vai formar uma unidade. Uma unidade, ela vai ter ali 6, 8, às vezes até 10 juvenis,
10 adolescentes. Esses garotos, eles querem que a unidade tenha sua cara. Então, às vezes, você chega e fala assim, olha, você vai escolher o nome da unidade. Vejam bem, quando a gente fala isso, é muito importante a gente pensar em algumas coisas. Escolher o nome da unidade, a gente tem que escolher um nome com critérios. Muitas vezes a gente utiliza, né, alguns clubes falam, bom, o meu clube, o nome dele é o nome de uma constelação, por exemplo. Se é o nome de uma constelação, então eu vou colocar o nome das unidades o quê? O nome de estrelas. Ah, o meu aqui é, por exemplo, tem alguns clubes aí, o nome é um vulcão. Vou colocar alguma coisa semelhante. Então é interessante isso, você colocar o nome das unidades semelhantes aí ao que diz o nome do clube. Tem um significado. Mas muitas vezes você vê aí algumas unidades colocando uns nomes meio estranhos aí, às vezes até uns nomes mais engraçados, né? Talvez isso não seja o legal. E uma coisa que a gente tem que ter em mente também, pessoal, sabe o que é? É que nós temos que ter uma história no clube. O clube ele tem que manter essa história. Quantas vezes você já não viu clubes que o clube tem esse nome? E o clube parou, acabou as atividades, passou uns 3 anos sem ter atividade, o que aconteceu? Vamos mudar o nome do clube, vamos colocar um outro nome, por quê? Por que teve que mudar o nome do clube? Por que não mantém o nome antigo e permanece aquela história? A gente vê vários clubes aí que a cada 5 anos muda o nome do clube. Assim como o clube ele tem que ter um nome padrão, mesmo que o clube fique inativo, aquilo ali continua. As unidades é a mesma coisa. As unidades elas precisam ter uma história no clube. Vamos supor que esse ano o clube está bombando, o clube está com 80 desbravadores. Se o clube está com 80 desbravadores, então ele vai ter quanto? Ele vai ter 8 unidades? Nossa, bombou, 8 unidades. Chega o ano que vem, o clube dá uma caída, cai o número de desbravadores, cai o número de unidades. Aquelas unidades que não vão ter no ano seguinte, elas vão deixar de existir? De maneira nenhuma. Elas vão ficar inativas. Quando o clube voltar a ter um número maior, elas voltam a ser ativadas. Então você não vai ficar mudando o nome toda hora. Não, ano que vem vai ser um outro nome. Não é assim. A gente precisa ter um padrão, a gente precisa ter história. Eu já cheguei aí em clubes que eles chegaram lá, o secretário da unidade chegou, dá uma olhada aqui na nossa ata. E eu comecei a olhar a ata deles, coisas antigas, coisas de mais de 10, 20 anos atrás. Coisas que a unidade fazia lá no passado. Olha que coisa legal. É assim que a gente tem que fazer, manter a história do clube e manter a história da unidade. Então, quando a gente fala que o nome da unidade, é extremamente importante que a gente tenha um nome que se perpetue no clube. Outra coisa que é importante é o grito de guerra. Não é assim, chegou um conselho novo, vai fazer um grito de guerra novo. Não, é o grito antigo. É o grito que você já tem há muitos anos. É aquele grito de guerra padrão. É o grito de guerra que o clube, que a unidade fez e vai perpetuar com ela. Isso é história. Não é para ficar inventando toda hora um grito de guerra diferente. Outra coisa, gritos de guerra, eles não são de conotação depreciativa. Vamos fazer um grito de guerra? O meu unidade, a unidade Águias, nós vamos destruir todas as unidades, vamos acabar com vocês, porque nós somos os melhores. Não é assim. Uma unidade, ela não é... o seu fundamento, o seu objetivo no clube não é destruir as outras unidades. Não é se sobressair em relação às outras unidades. É ajudar as outras unidades para o clube crescer. Esse é o nosso objetivo. Então, quando a gente fala de sistema de unidade, quando a gente fala de grito de guerra, é a mesma coisa. A unidade, ela tem que fazer um grito de guerra que seja um grito sadio, e não que ataque outras pessoas, outras unidades. Então, esse é o grito de guerra, bem importante. Algumas unidades, elas têm cor de unidade também. A unidade minha, eu sou unidade Tigres.
Se eu sou unidade Tigres, a minha unidade vai ter a cor amarela e preta. Olha que legal. Então colocou lá a cor da unidade. Uma outra coisa que é muito legal, que muitas unidades fazem, eu acho sensacional isso, é a camiseta da unidade. Então muitas unidades têm a camiseta. Então eles se organizam entre eles e produzem a camiseta da unidade. Isso daí é extremamente importante, pessoal. Isso dá identidade para a unidade. Vocês vejam quanta coisa boa tem na unidade, quanta coisa legal que dá para fazer. Eu não coloquei aqui ainda, mas uma outra coisa que é a identidade da unidade é o bandeirim. O bandeirim de unidade é extremamente importante também. Ele tem que ter a cara da unidade. E o bandeirim, ele vai estar ali sendo levado pela unidade para qualquer lugar que ele for, em qualquer evento, Campuri, qualquer lugar que ele for, com orgulho pelo seu capitão. Ok? Então isso tudo gera a identidade da unidade. Ok? Bom, só que para ter uma unidade, a gente precisa de alguém para liderar essa unidade. E essa pessoa é o conselheiro. Para vocês terem uma ideia, o manual administrativo na página 71, ele diz o seguinte: o cargo mais importante em um clube de desbravadores é o conselheiro. O cargo mais importante não é diretor, não é regional. Tem gente que fala, não, eu quero ser diretor, eu quero ser regional. O cargo mais importante é o de conselheiro. É ele que vai ser o elo com o desbravador. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas importantes de ser conselheiro. A primeira delas, pessoal, eu queria colocar aqui para vocês uma citação de Ellen White. Olha só o que Ellen White diz. Todo ato da vida, por mais insignificante, tem a sua influência na formação do caráter. Um caráter bem formado é mais precioso que as possessões mundanas. E moldá-lo é a obra mais nobre que os homens possam empenhar. O conselheiro, ele é uma pessoa extremamente importante para moldar o caráter do seu desbravador. Muitos desbravadores vão ver no seu conselheiro um espelho, um exemplo a seguir. Então, se o conselheiro for um espelho ruim, né? Um espelho meio embaçado, meio riscado, vai ser um problema, porque eles vão querer seguir. Então nós temos que ter no clube bons conselheiros, bons exemplos, pessoas que levem esses desbravadores para mais perto de Cristo, que formem o seu caráter de uma maneira adequada. Olha a importância do cargo de conselheiro. Por isso que ele é considerado o mais importante de todos os cargos dentro de um clube de desbravadores. Quando a gente fala de unidade, o conselheiro, ele precisa gerar dentro da unidade um aspecto de liderança, fazer com que os desbravadores, eles já ali na unidade, antes de entrar na diretoria, já comecem a entender algumas noções de liderança. A primeira delas, trabalho em equipe. O desbravador, ele precisa aprender a trabalhar em equipe. E a unidade mostra isso para você. Como que a unidade mostra isso, pessoal? É só você pensar. A unidade, ela é um trabalho em equipe. O conselheiro tem a sua função, o capitão tem a sua função, o secretário tem a sua função. E quando a gente fala de sistema de unidades, o manual administrativo também sugere que a unidade ela tenha cargo para todo mundo, a unidade inteira. Então começam a ser desenvolvidos outros cargos ali dentro da unidade. Cargos que são, por exemplo, cargos de diretoria, já são colocados dentro da unidade para preparar. Então você tem, por exemplo, o capelão da unidade, você tem o tesoureiro da unidade, você tem o chamado padioleiro, né? Que hoje é o educador de saúde da unidade. Você tem aí, por exemplo, o almoxarife, que é aquela pessoa que vai organizar as coisas da unidade. Então o conselheiro, ele já tem que começar a trabalhar esse espírito de equipe no seu desbravador. Olha, você vai ser o capelão, você vai ser o almoxarife, você vai cuidar das coisas daqui, você vai passar a meditação para a gente. Você começa a organizar a unidade de
dividir na unidade tudo que cada um vai fazer. E assim, quando eles chegarem lá na diretoria, eles já estão treinados nisso. Eles já sabem o que vão fazer, porque eles já passaram por esse treinamento. Então, esse treinamento é extremamente importante. Partilhar responsabilidades. É isso que um conselheiro precisa ter ali na sua unidade. Uma outra coisa que é muito importante na unidade, é fundamental, desenvolver o sentimento de amizade e aceitação. Se o desbravador ele chega lá no clube e ele não sente amizade, ele não vê ninguém que se importa com ele não tem nenhum amigo ali, você acha que ele vai voltar no clube? Ele não vai voltar. Você acha que ele acorda a semana inteira cedo para ir para a escola. Aí chega no domingo, ele acorda com sono, ele pensa, poxa, eu vou para o clube ou eu não vou? Se ele falar, eu vou continuar dormindo, é porque o clube não significa nada para ele. É porque não tem nada de importante no clube dele que ele fala, poxa, eu vou, porque hoje vai ser legal. Eu vou porque vão sentir a minha falta. Eu vou porque eu gosto de estar lá. Então, se a cama é mais atrativa do que o clube, a gente tem um problema aí. Então é importante que a gente faça com esse desbravador que ele seja aceito, que ele receba responsabilidades. Isso é função do conselheiro, é função da unidade. Acolher. Eu conheço vários exemplos, inúmeros exemplos de desbravadores que tinham uma unidade extremamente forte e hoje as pessoas já são adultas e continuam amigos, porque fizeram esse laço de amizade lá dentro do Clube dos Desbravadores, dentro da sua unidade. Então, extremamente importante desenvolver isso. Uma outra coisa que é muito importante de desenvolver é as classes e especialidades. O conselheiro, a unidade, precisa incentivar as classes e especialidades. Se você não realizar a classe, o que você está fazendo ali no clube? Fazer classes e especialidades é se instruir, é crescer, é aprender. Isso aqui é o currículo básico, são degraus na vida de um desbravador. O primeiro grau lá embaixo é o amigo, e ele vai fazendo companheiro, pesquisador, até chegar no líder. São graus de instrução que vão fazendo com que ele vá se desenvolvendo em todas as áreas, na física, na mental e na espiritual. Então, é papel extremamente importante da unidade incentivar a classe e especialidade. Uma outra coisa importante, fazer o cantinho de unidade. A gente precisa fazer um cantinho de unidade produtivo no clube. Quantas vezes eu não visitei clubes, e já teve até vezes no meu clube mesmo, quando eu participava de alguns clubes, que chegava, ó, vamos ter um cantinho de unidade. Aí o conselheiro chegava, opa, cantinho de unidade, beleza, vamos todo mundo jogar bola. Como assim todo mundo jogar bola? Cantinho de unidade não é para isso. Você pode ter certeza que os desbravadores adoravam quando falava isso. Opa, vamos jogar bola, vamos jogar. Ia todo mundo se divertia, jogava bola e tal. Mas não é o momento. O momento era desenvolver planos da unidade, estratégias, fazer uma instrução, fazer ali crescer em conhecimento aquela unidade. O momento de recreação é outro, não é o do cantinho de unidade. Então o momento do cantinho de unidade ele tem que ser especial. Ele tem que ser um momento planejado pelo conselheiro. O conselheiro ele já tem que ter isso lá em mente, já durante a semana, ó, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Ele já tem que saber, porque quando ele planeja, ele consegue executar. Mas se ele chega lá, na hora eu vejo o que eu vou fazer, e aí ele chega lá não tem nada a fazer, se ele não planejou, ele não consegue executar nada. E aí o que acontece? É um fiasco. Vai todo mundo jogar bola, ninguém aprende nada e acontece nada. E aí o desbravador começa a pensar, pô, pra que eu vou pro clube? Se eu posso jogar aqui bola na rua com meus amigos aqui, ó, ali na frente tem uma quadra, vou jogar bola ali. Vou jogar bola na rua lá descalço. Pra que eu vou pro clube? Se eu só vou pro clube para jogar bola? Então a gente precisa pensar que o cantinho de unidade é um momento extremamente importante para a unidade. Ok? Uma outra coisa, ó, ajudar os membros com algum problema. A unidade, ela está próxima do desbravador.
A unidade consegue observar e falar, opa, aquele garoto está com problema. Chegar junto dele, ó, sou seu amigo, o que está acontecendo com você? Você está com algum problema em casa? Você está com algum problema na escola? Conta o que está acontecendo. A unidade ela pode se aproximar e aquele desbravador pode contar. Imagina um desbravador de 10, 11 anos ali que está tristinho, chega o diretor do clube, o que está acontecendo? Ele fala, nossa, quem é esse cara aí? Nossa, ele é o meu diretor. Ele não consegue se abrir direito, às vezes ele fica com medo de falar. Mas ali dentro da unidade, com o seu amigo, com o seu capitão, com o seu conselheiro, é muito mais fácil dele fazer isso. E é aí que ele vai conseguir falar, desabafar e muitas vezes conseguir se sentir muito mais acolhido. Nós temos esse dever social de ajudar os nossos desbravadores. Isso é extremamente importante e é papel do conselheiro, é papel da unidade. Ok? O que mais? Incentivar o desbravador a participar das atividades do clube. Ah, não quero fazer. Ah, não, Ordem Unida, não gosto de Ordem Unida, tá? Não sei o que. Ah, não, Ordem Unida não vou fazer, não. Ah, Nós Amar, não gosto de Nós Amar, não vou fazer esse negócio. Não, incentivar. Ó, eu tô contigo, a gente vai fazer junto esse negócio. O conselheiro é aquela pessoa que fala assim, olha, a atividade agora é na lama, eu vou ser o primeiro a me jogar. Esse é o conselheiro. O conselheiro é aquele que fala assim, ó, você vai fazer isso aqui, mas eu tô contigo, eu vou junto contigo. Eu vou fazer esse negócio com você. Você não gosta? Ah, eu também não gosto, mas de repente vamos ver se esse negócio não pode ser legal pra gente, não pode ser bom pra gente. Então o conselheiro tá junto. O conselheiro ele faz ali a unidade se unir, faz a unidade cada vez mais junta. Fala assim, ó, isso aqui você pode não gostar, mas ele gosta. Então como ele gosta, vamos fazer todo mundo junto, vamos se unir aqui. Esse é o papel do conselheiro. É o papel da unidade, incentivar todo mundo a participar de tudo. Ah, não gosto de quem sabe prova. Como não gosto de quem sabe prova? Vamos participar lá. Ah, não gosto de enduro? Vamos por enduro, vamos por Olimpíada. Então, incentivar o desbravador. Mais um papel muito importante. Só para você pensar, eu coloquei aqui um textinho aqui que eu achei muito legal, que diz o seguinte: os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que se planejam. Não adianta você planejar uma coisa muito grande e não executar. Então, cada coisinha pequena que você planeja e executa, ela é extremamente importante para que a gente tenha aí, lá no futuro, grandes líderes sendo formados. Aqui eu só coloquei para vocês verem quais são as funções da unidade. Então você tem lá o conselheiro. Algumas vezes o conselheiro, ele tem um conselheiro associado com ele. Esses dois, eles são membros de diretoria. Eles têm 16 anos ou mais. Abaixo deles você tem o capitão. Capitão é o maior cargo que um desbravador pode ter. O maior. Porque o desbravador é de 10 a 15 anos, depois é diretoria. Então o maior cargo que um desbravador de 10 a 15 anos pode ter é o de capitão. E é uma ótima função. Ela é designada pela unidade, a unidade vota e escolhe ali quem vai ser o capitão, que pode ter um mandato de 3 meses até 1 ano. Quem manda é a unidade escolhe o capitão. E a unidade também vai escolher quem vai ser o secretário e as outras unidades que a gente já falou um pouquinho a respeito delas. E todo mundo na unidade tem que ter uma função. Não importa qual seja a função. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas essa função aqui não é de nada, não sei o quê. O conselheiro tem que incentivar. Não, como não é de nada? Vamos fazer esse negócio aí. Ah, você vai organizar aqui, você vai fazer uma planilha, você é um almoxarife, vai fazer uma planilha aqui. Você é o quê? Você é o padroeiro? Ah, padroeiro? Então você vai pegar todas as fichas médicas aqui e vai ver se está tudo assinado, se está tudo preenchido. Então o conselheiro ele tem que incentivar para que todo mundo faça a sua função dentro da unidade. Ok? Alguns cuidados que a gente tem que ter no sistema de unidade. Primeira coisa, isso é mais para o passado. No passado as pessoas saíam do exército, achavam que a unidade era a sua tropa lá, agora eles são minha tropa que eu vou fazer todo mundo pagar, vou fazer não sei o quê. Sem militarismo. Hoje isso daí caiu por terra, nada de militarismo. Falta de ênfase espiritual. Quantas vezes a gente não vê unidades, uma unidade de clube de desbravador, ela tem que ter a ênfase espiritual lá em cima.
porque o desbravador ele trabalha com ênfase espiritual. Então a gente tem que ter um capelão, a gente tem que ter, vai ter o cantinho de unidade, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma meditação quando a gente se reunir. É extremamente importante a ênfase espiritual. Outra coisa, independência da igreja. Eu não preciso da igreja. Como que você não precisa da igreja? O Clube de Desbravadores ele é um departamento da igreja. E a igreja é indivisível. Não tem como você falar, não, ela está fora. Não, faz parte da igreja. Atividades de risco. Vamos fazer um rapel lá. Eu achei uma corda lá no depósito. Vamos fazer um rapel lá no Sumaré. Como assim? Sempre que for fazer atividades com cuidado. Quantas vezes a gente já não viu problemas, tragédias que ocorreram em vários lugares, porque pessoas foram fazer alguma coisa que não estava na sua alçada. E algumas pessoas acabaram se ferindo gravemente ou mesmo morrendo. Então cuidado com essas atividades aqui, não vai inventar não. Não inventa coisa aí para sarna para se coçar. Campanha de arrecadação, isso é um outro problema que só pode ser aprovado pelo diretor do clube. Não fique inventando, vamos reunir a unidade, vamos colocar uniforme e vamos lá no farol lá pedir dinheiro. Que coisa é essa? Conversa com o seu diretor e sempre que for fazer arrecadação, tem que passar pelo consentimento da diretoria do Clube de Desbravadores. Isso é extremamente importante. Ok, pessoal? Então isso daí era o que eu tinha para apresentar para vocês agora, nesses rápidos minutos que a gente teve aí, né? Essa foi a aula de sistema de unidades, espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido. Um grande abraço a todos e até a próxima.